Louvado seja Deus, o nome já diz tudo do que nós aqui viemos fazer. Falar da Bíblia, falar da palavra de Deus. Aleluia. E eu quero ser bem breve e sucinto nas minhas poucas palavras. Aleluia, Deus. Na minha baixeza, na minha humildade, eu quero pedir aos irmãos, tanto o nosso irmão, querido irmão Pedro Nelson, que aqui faz esse trabalho abençoador de lares, de vidas, louvado seja Deus, espalhada pelo Brasil e até mesmo pelo mundo, né? Afora em especial aqui na nossa cidade, louvado seja Deus. Nós queremos ser gratos, né, pelo convite, né, grato pelos irmãos, irmão Tony, né, presbítero Tony, e os demais irmãos que já se pronunciaram aí pelo WhatsApp, louvado seja Deus. Também por aqueles irmãos que com certeza gostariam de se pronunciar, Aleluia. Louvado seja Deus, mas não é possível, né, no momento. Eu quero fazer menção de um texto da palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus, o capítulo é o capítulo de número 43. Louvado seja Deus, meu amigo, irmão em Cristo Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, louvado seja Deus, abra a sua Bíblia, porque eu creio que Deus tem uma palavra aqui dentro desse texto para nós, para nos abençoar em nossas vidas espirituais. Louvado seja Deus. E por que não dizer na nossa vida física também, e material, porque se o nosso espírito estiver bem, todo o nosso corpo estará consequentemente bem também. Louvado seja Deus. Eu quero ler somente um versículo desse capítulo 43 de Isaías, o versículo de número 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Louvado seja Deus. Neste momento, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ler esse versículo. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Versículo qual alguns dias Deus já tinha colocado essa última frase do versículo. Louvado seja Deus. Agindo eu, quem impedirá? E eu fiquei fuçando a Bíblia, e eu creio que Deus não deixava eu a encontrar por um tempo, e até realmente agora há pouco à noite, eu, na minha humildade, eu liguei para o meu pastor, pois procurei ajuda na Bíblia mesmo em si, e o versículo não saía, né? Não vinha à memória o versículo. O livro eu sabia que era o livro de Isaías, mas eu estava procurando, e aí liguei para o meu pastor, e o pastor me falou. Eu estava com essa frase já há muitos dias, já no coração. E tinha até outra palavra, claro, Deus tinha já me dado algo. Nesse escudo doméstico, Deus tem nos abençoado muito. Eu costumo dizer que nesse período dessa pandemia, Deus também tem usado Aleluia. Esse problema no mundo inteiro também para, através dele, abençoar vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele tem sido glorificado também com esse tipo de enfermidade que assola o mundo. Porque muitas pessoas, louvado seja Deus, têm se quebrantado por causa dessa situação, a palavra de Deus. Muitas pessoas têm voltado para Cristo. Louvado seja Deus. Eu me lembro que na segunda semana que as igrejas fecharam aqui,
né, especialmente aqui na cidade de Touros, no campo de Touros. Aleluia, Deus. No primeiro culto doméstico que eu fiz, na minha casa, a minha filha, que estava desviada do Evangelho, ela voltou para a glória de Deus naquele culto. Aleluia. E o meu futuro genro, né? Louvado seja Deus, que já na realidade é genro, mas ainda faltam se legalizarem. Ele também aceitou naquele culto, né? E de lá para cá Deus tem nos abençoado sem nenhum merecimento da nossa parte, né? Recebendo dele a palavra para nosso alimento espiritual. E crendo e tendo a certeza que muitos que passam por aquela rua, Deus é meus grande. vizinhos têm ouvido a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, fazendo eu todos os dias cultos. De um tempo, do mês passado para cá foi que eu comecei a cautelar um pouco mais os dias de culto, começando fazendo cultos nas terças, né, do estudo na escola bíblica lá para os meus filhos, para alguns irmãos que sempre estão ali. Também fazemos cultos ainda na quinta, na sexta e no domingo. Louvado seja Deus, esses 4 dias nós estamos cultuando a Deus. Mas, diante de tantas situações que têm acontecido, louvado seja Deus, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nós temos que ter consciência de uma coisa, que antes de tudo, louvado seja Deus, Deus já existia. E nada do que foi feito sem Ele se fez, como está escrito no livro do Evangelho de São João, louvado seja Deus. Nós sabemos também, no mesmo livro, já o nosso amado Pedro Nelson já fez menção desse texto aqui no capítulo 15, que nada sem Ele nós podemos fazer. Aleluia. Louvado seja Deus, porque não passamos de galhos da videira. E se o galho não tiver fixo na videira, não tem como dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós queremos começar a falar um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Neste texto, Bendito é Deus. nós sabemos que neste texto Deus, Ele traz, aleluia, algumas situações físicas, né, para a nossa meditação. No início desse capítulo, ele começa falando da seguinte maneira: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aleluia, Deus. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Veja só, algumas situações físicas contrárias à vontade do ser humano. Obviamente, essas expressões do próprio Deus, usando a boca do profeta Isaías, usando a água, louvado seja Deus, num sentido desfavorável para o ser Aleluia. humano. Usando os rios no sentido desfavorável para o ser humano. Usando a palavra fogo, o fenômeno do fogo, no sentido desfavorável ao ser humano. Mas Deus, louvado seja Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele tem dito nesta noite para nós: ainda antes que houvesse dia, eu era. Oh, aleluia. A outra tradução diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado e engrandecido seja o nome do Aleluia, Senhor. Deus. Nós sabemos muito bem, pela palavra de Deus, que muitos servos do Senhor, aleluia, passaram por esses fenômenos naturais, no sentido desfavoravelmente às capacidades de salvação humana. Louvado seja Deus. Mas Deus, que criou todas as coisas, Ele começa a animar, antes mesmo de falar desses fenômenos. Ele diz no verso 1: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aí vem a palavra de incentivo, de ânimo. Louvado seja Deus para nós nesta noite. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja Deus. Nós sabemos que essa frase, essa palavra, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, pode se atribuir também, aleluia, até mesmo a alguém que não professa a fé em Cristo, mas que assim aprove a Deus livrá-lo da situação que esteja passando. Louvado seja Deus. Até mesmo para provar que Deus é com ele mesmo na incredulidade. Louvado seja Deus. Até mesmo para que quando ele se converter, ele se lembrar e testemunhar que Deus era com ele mesmo, ele na impiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Para lhe ser grato pelos benefícios, mesmo sem merecimento algum. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele pode sim, louvado seja Deus, chegar com providência na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Ele nos anima. Ele nos traz uma palavra de alento dizendo: não temas. Mas fica a pergunta nesta noite: qual é o problema que você está passando? Qual é o problema que você já gostaria que nem mais viesse à sua memória? Louvado seja Deus. Qual é o problema que você está temendo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz que nós não devemos temer. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja Deus. Nós sabemos que tudo pertence àquele que o criou. Tudo pertence a Deus. Verdade, Deus. Quando passares pelas águas, nós sabemos que quando o povo do Senhor estava diante daquele grande Jordão, o temor se apoderou do povo. Mas a promessa tinha sido feita. A palavra já tinha sido proclamada, já tinha sido dita. Louvado seja Deus. Deus não tiraria o seu povo, aleluia, para chegar diante dos rios, do Rio Jordão, aleluia, e ficar ali, parar ali, não passar adiante. Antes de tudo isso, Deus não teria tirado o povo dele da terra do Egito para parar de frente ao Mar Vermelho. Louvado seja Deus. Deus não teria encorajado aqueles 3 jovens na corte de Babilônia. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Colocado aqueles homens, aqueles 3 jovens, louvado seja Deus, em uma prova de fogo. E o rei ali atemorizando os servos do Senhor, entre aspas, porque aqueles homens eram destemidos. E quando o rei disse para eles que se eles não se dobrassem, louvado seja Deus, aquela fornalha de fogo seria aquecida 7 vezes mais. Aleluia. E assim foi feito, porque os servos do Senhor não temeram, e disse com consciência plena para o rei: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar.
Porém, nós, em outras palavras, vamos ficar Aleluia. com a posição que nós já tomamos diante de ti. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E assim foi feito. Deus honrou aqueles jovens e o rei ficou atormentado, vendo o quarto homem naquela fornalha de fogo, passeando com os jovens lá naquele fogo, dentro daquela fornalha, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Verso 3 diz, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veja só, a palavra salvação, Salvador, aleluia, Redentor, ela não se atribui somente à salvação da alma, pois estamos diante de um texto que relata situações de perigos, das quais o que está entrelaçado nela precisa de uma salvação, precisa de um resgate. Louvado seja Deus. E a palavra Salvador, o Senhor falando, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Veja essa expressão. Salvador das águas. Aleluia, Deus. Salvador das correntes dos rios. Salvador do fogo. E seja qual for a provação que o crente esteja passando, que você, meu amigo, que ainda não professa a fé em Cristo Jesus como nós, você, seja qual for a situação que você esteja passando, Deus é o teu Salvador. Jesus, Ele é o teu Salvador. Paulo Santana. Porque nenhum Salvador há, Fala, meu povo. aleluia, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia, Cristo. Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória. Prosseguindo o texto, ele diz, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Darei ao norte, direi ao norte, entrega, louvado seja Deus, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Trazei o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Você veja só, muitos de nós temos nossos olhos, temos nossos ouvidos, mas falta a verdadeira audição, a verdadeira Aleluia. visão, que é da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos dá entendimento, ela esclarece, a palavra de Deus esclarece e nos dá entendimento. Louvado seja Deus. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum
se formou, Aleluia. e depois de mim nenhum haverá. Eita. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Há pessoas que esperam nos seus problemas a salvação em qualquer pessoa. Espera a salvação no dinheiro. Espera a salvação no braço forte de alguém. Mas a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Saiba você, meu querido amado irmão e amigo que ouve esta rádio maravilhosa, portadora da palavra de Deus, transmissora da palavra de Deus, que quando alguém lhe ajuda, é porque o Salvador está impelindo aquela pessoa, impulsionando aquela pessoa para te ajudar. Saiba que quando alguém abre uma porta de emprego para você, é porque Deus tem feito com que aquela pessoa, a cargo de uma empresa, ou seja lá de qual for o trabalho que você venha trabalhar, até mesmo num barco de pesca, numa simples e humilde jangada, é Deus que toca no coração das pessoas. Porque o mesmo Deus que mandara Arão e Moisés falar a Faraó para deixar o povo ir, era o mesmo Deus que disse para eles que iria endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Mas aquilo tinha ordem e decência, aquilo tinha momento para acabar, aquilo tinha dia e hora para ter fim. Deus tão somente Aleluia. queria ser engrandecido em Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum é que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Imagine que Faraó talvez Eita, Deus, pensasse por algum pouco de tempo, louvado seja Deus, em continuar com o jugo sobre Israel. Mas chegou as medidas de Deus para livrar o seu povo. Chegou o momento de Deus agir pelo seu povo para fazer com que eles regredissem à terra prometida. Louvado seja Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós vemos que pessoas confiam no dinheiro. A Bíblia mostra que pessoas confiavam no dinheiro. Nós vemos nos evangelhos aquela mulher que jazia num fluxo de sangue já há 12 anos. Aleluia, Deus. Eu acredito que aquela mulher, ela procurava as melhores clínicas da época, os melhores médicos da época, porque tinha dinheiro. E quem tem dinheiro, no primeiro momento, quando está em dificuldade em alguma coisa, em algum problema, ele recorre logo ao seu poder financeiro. É verdade. Jamais se lembrará de Deus. A menos que seja uma pessoa que tem intimidade com Deus e tenha consciência que todo o dinheiro do mundo não valerá de nada se Deus não estiver Aleluia, com ele. Deus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mas aquela mulher persistiu. Mas a Bíblia mostra, comprova, que havendo ela gastado tudo, louvado seja Deus, resolveu procurar a Jesus. Mas aquela mulher, eu não acredito que ela não tinha ouvido pelo menos uma ou duas vezes falar de Jesus. Ela já ouvira falar de Jesus, sim. É porque ela não confiava realmente em quem deveria confiar. Ela não recorreu a quem realmente ela deveria recorrer antes de tudo isso acontecer. Mas Deus é misericordioso. Deus não age, costumo dizer que Deus não age como nós, seres humanos, agimos.
A humanidade vira-lhe as costas constantemente com suas ações pecaminosas, com a sua fala pecaminosa, com suas práticas vergonhosas. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só que tamanho amor Deus tem por nós. E nós vemos que Deus mesmo foi quem anunciou a salvação. Quando alguém anuncia a salvação, não anuncia a salvação de si próprio. A Bíblia diz que nós ouvimos a palavra de Deus e pela palavra de Deus nós passamos a crer nela. A tenhamos como uma regra de fé e obediência ao Criador, e assim nós vamos crescendo e crescendo na graça e no conhecimento. Vamos aprendendo muitas coisas aos poucos, às vezes errando, às vezes acertando, às vezes sendo decepcionados, às vezes sendo animados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim é a vida em todas as áreas. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu sou Deus. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós olhamos para a natureza, para tudo que Deus criou. Olhamos para as dificuldades humanas e vemos nas dificuldades humanas, muitas das vezes, qualquer possibilidade de salvação vir sobre nós. Não, nós não vemos. Tem situações, mesmo nós sabendo, aleluia, que Deus está conosco, mesmo nós sabendo que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente, a condição humana, o ser humano na sua humanidade, na sua capacidade humana, é levado a pensar que Deus não está com ele. É levado a pensar que Deus não está lhe vendo. É levado a pensar que Deus o abandonou. Outro dia estava me lembrando, neste texto, e me lembrando de situações adversas que Deus permitira na vida de alguns filhos seus. E me lembrando do profeta Elias, depois de ter sido poderosamente usado por Deus, foi ameaçado por Jezabel, e assim, muitos pregadores usam a expressão que ele correu com medo de uma mulher. Mas aquilo não aconteceria se não fosse permissão de Deus. E ele realmente fugiu porque o servo do Senhor ele tem que entender o momento de fugir. Ele tem que saber o momento de sair fora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei meditando no cuidado de Deus para com Elias, usando um corvo para levar alimento para o profeta. O profeta desejando já até a morte. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos diz ainda: antes que houvesse dia eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, Deus. Talvez o profeta Elias já tivesse tão desanimado, que não tivesse mais nenhuma esperança. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós se lembramos da situação do nosso irmão Lázaro. Suas irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, ela não teria morrido. Mas Jesus falou para elas: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E aí nós vemos o amor de Deus para com o ser humano. Jesus não permitir aquilo, Deus não permitir aquilo acontecer com Lázaro, não somente porque amara Lázaro, porque Lázaro era seu amigo, mas porque aprove a Deus salvar alguns daqueles que iriam ver aquela maravilha acontecer. A Bíblia diz que Jesus chorou naquele momento. Aleluia, Deus. Não somente por Lázaro, mas por ver aquelas pessoas tristes, chorando. Louvado seja Deus. E outros lá disseram, até quando viram Jesus ali chorando, disseram: veja como o amava. Não poderia este tornar a vida, tornar a Lázaro a vida? E aí nós vemos, louvado seja